Tem uma planta que quase toda casa de família antiga já teve, escondida atrás da porta, dentro de um vaso velho, quase sempre num canto meio esquecido do quintal, e que ninguém nunca explicou direito por que estava ali. Ela tem as folhas grossas, carnudas, cheias de uma seiva espessa que escorre quando a gente corta. E as bordas? As bordas têm uns dentinhos pequenos, que espetam de leve se a gente não tomar cuidado. O cheiro dela é forte, meio amargo, daqueles que a gente sente e nunca mais esquece. Se você já morou perto de alguém mais velho, aposto que já viu essa planta e nunca perguntou o nome dela, porque parecia meio óbvio demais perguntar, meio bobo demais parar para pensar numa coisa que sempre esteve ali, quieta, no canto da casa. Pois eu vou te contar hoje o que essa planta guarda de segredo, porque não é pouca coisa não. É uma história de gente, de fé, de cura e de sabedoria que passou de mão em mão e que muita gente andou esquecendo. Fica comigo até o final, que eu vou te explicar por que ela estava sempre atrás da porta, o que ela tem dentro daquela folha grossa e como você pode usar isso na sua vida de um jeito que sua avó com certeza já sabia, mas que talvez ninguém nunca tenha te contado direito. Eu sou Dona Nadir, e essa história eu aprendi olhando, sentindo o cheiro, botando a mão na terra do quintal da minha avó Conceição, que Deus a tenha e que foi quem me ensinou quase tudo que eu sei sobre planta. Ela não tinha estudo de escola, minha avó, mas tinha um estudo que os livros não ensinam, que é o estudo da vida, da observação, do que funciona porque já foi testado por gerações e gerações de mulher cuidando de casa, cuidando de filho doente, cuidando de marido cansado do trabalho na roça. E foi ela quem, um dia, me chamou no quintal e me mostrou aquela planta de folha grossa que crescia quase sem cuidado nenhum, resistente ao sol forte, resistente à seca, resistente até ao descaso, e me disse assim, com aquela voz calma que só a avó tem: "Olha, minha filha, essa aqui não é planta de enfeite não. Essa aqui é remédio, é proteção e é fé. Tudo junto numa coisa só. Ela se chama babosa. E antes que você pense que é só mais uma planta de vaso, deixa eu te contar de onde vem essa história toda. A babosa não nasceu aqui no Brasil. Ela veio lá de terras distantes, de um lugar seco, quente, onde as plantas precisam aprender a guardar água dentro de si mesmas para sobreviver. E é exatamente isso que ela faz. Guarda água, guarda a vida. Dentro daquelas folhas grossas que parecem até exageradas de tão carnudas. Quando os navios cruzaram o oceano trazendo gente, trazendo costume, trazendo fé, trazendo também as plantas que serviam de remédio e de proteção, a babosa veio junto e encontrou aqui no Brasil um terreno fértil, não só de terra, mas de crença, porque o povo daqui já tinha a sua própria relação com a natureza. Os povos indígenas que já conheciam plantas de cura muito antes de qualquer navio chegar. E o povo negro que trouxe consigo, mesmo acorrentado, mesmo roubado da própria terra, um conhecimento profundo sobre ervas, sobre folhas, sobre a força que mora dentro do verde. E foi desse encontro, desse cruzamento de saberes, que a babosa ganhou aqui no Brasil um lugar de honra, quase sagrado, dentro de casa. Minha avó Conceição me contava que, na comunidade onde ela cresceu, não tinha uma casa sequer sem a sua babosa plantada perto da porta. E isso não era coincidência. Não era só porque a planta era bonita ou porque dava para usar em ferimento. Tinha um motivo mais fundo, mais antigo, que atravessava gerações. As mulheres mais velhas diziam que a babosa, plantada perto da entrada da casa, servia de guarda, de proteção, afastando o que chamavam de olhar pesado, aquela energia ruim que às vezes uma pessoa carrega sem nem perceber, e que pode entrar numa casa junto com uma visita, junto com uma conversa maldosa, junto com a inveja que às vezes mora no coração de quem menos se espera. E não é só uma crença isolada, não, porque em várias culturas, em várias tradições espalhadas pelo mundo, plantas com espinho, com folha grossa, com seiva forte, sempre foram associadas à proteção, como se a própria natureza já tivesse dado a elas essa vocação de guardar, de resistir, de defender o que está dentro. E o interessante é que quando a ciência foi lá, séculos depois, estudar essa planta com lupa e microscópio,
Ela não desmentiu a sabedoria popular. Ela só explicou de outro jeito a mesma verdade que minha avó já sabia, sem precisar de laboratório nenhum. Descobriram que dentro daquela folha grossa mora um gel transparente, cheio de substâncias que ajudam a pele a cicatrizar mais rápido, que acalmam queimadura, que hidratam profundamente, que tem até uma ação que ajuda o corpo a se defender de pequenas inflamações. Ou seja, o que a nossa gente chamava de planta protetora, planta de guarda, a ciência moderna, séculos depois, confirmou que realmente é uma planta que protege, só que protege a pele, protege o corpo, protege por dentro daquilo que a gente sempre soube, por fora, na fé, no costume, na experiência repetida de geração em geração. Mas, e aqui vem a parte que sempre me deixa pensativa, apesar de toda essa força, apesar de toda essa história bonita, muita gente hoje em dia nem sabe mais o nome direito dessa planta, muito menos sabe para que ela serve de verdade. Ela virou decoração de spa, virou ingrediente de creme caro vendido em prateleira reluzente, virou palavra bonita escrita em rótulo de produto importado e o povo foi esquecendo que ela sempre esteve ali, no quintal de casa, de graça, plantada com a mão da avó, regada com a água que sobrava da chuva. Esse esquecimento não aconteceu por acaso, viu? Ele tem explicação. A vida foi ficando corrida, as famílias foram se mudando para apartamento, o quintal de terra foi virando lembrança de outra geração, e junto com o quintal, foi se perdendo também o costume de plantar, de colher, de preparar em casa o que antes era natural, era simples, era parte do dia a dia. Trocamos o conhecimento de mão em mão pelo produto pronto de prateleira, e no meio dessa troca, perdemos um pedaço importante da nossa própria história. Agora, antes de eu continuar te contando tudo o que essa planta pode fazer por você, eu queria fazer um pedido, de coração mesmo. Eu queria saber se você, assistindo esse vídeo agora, lembra de alguma planta que passou pela sua família, pela casa da sua avó, da sua mãe, de alguém que você amou e que hoje talvez você nem saiba mais onde foi parar. Às vezes, é justamente isso que dói mais. Não é a planta em si. É a lembrança do quintal, que já não existe mais, da pessoa que cuidava dele e que talvez já não esteja mais aqui para te contar essas histórias. Eu sei bem o que é essa saudade, porque eu carrego ela todo santo dia. Se for esse o seu caso, escreve aqui embaixo, nos comentários, essa frase, pode copiar exatamente como eu vou falar. Escreve assim: eu me lembro da planta da minha avó e sinto saudade dela. Pode escrever do jeito que quiser, com as suas palavras. Mas se quiser usar essa frase, fica à vontade, porque eu vou ler, com toda a atenção, cada comentário que chegar aqui, porque essas histórias que vocês compartilham comigo são o combustível que me faz continuar gravando, continuar contando essas memórias que às vezes parecem pequenas, mas que carregam um mundo inteiro dentro delas. Voltando para nossa babosa, agora vem a parte prática, a parte que eu sei que você estava esperando, que é como usar essa planta direitinho, sem erro, do jeito que dá resultado de verdade. Primeira coisa, se você ainda não tem uma babosa em casa, saiba que ela é uma das plantas mais fáceis de cuidar que existe, porque ela gosta de sol, tolera bem a seca e não exige quase nenhum cuidado especial, o que já é uma dádiva para quem, como eu, não tem paciência com planta chorona que morre à toa. Um vasinho com terra bem drenada, um cantinho que pegue sol direto por algumas horas do dia, e ela cresce, forte, teimosa, do jeitinho que a natureza fez ela para ser. Quando você precisar usar, corte uma folha bem da base, sempre a mais grossa, mais próxima do chão, porque são as folhas mais velhas que guardam mais daquele gel precioso lá dentro. Depois de cortar, deixa a folha descansando de pé, na vertical, dentro de um copo, por uns 10, 15 minutos, porque ela solta um líquido amarelado que é bom tirar antes de usar. Esse líquido pode irritar a pele de gente mais sensível. Depois disso, é só abrir a folha ao meio, com uma faca limpinha e tirar aquele gel transparente, parecido com gelatina, de dentro. Esse gel você pode passar direto na pele, em queimadura leve, em pele ressecada, em rachadura de calcanhar, em picada de inseto que coça. Ou pode usar no cabelo, passando na raiz e deixando agir por uns 20 minutos antes de lavar,
porque ele ajuda a fortalecer o fio e devolve aquele brilho que o cabelo maltratado vai perdendo com o tempo, com o sol, com o produto químico que a gente usa sem parar para pensar no estrago que faz. Minha avó Conceição também usava a babosa de um outro jeito, que hoje seria capaz de causar espanto em muita gente da cidade, mas que na época dela era coisa comum, corriqueira, feita sem susto nenhum. Ela cortava um pedacinho pequeno da folha, tirava a casca com cuidado e usava aquele gel puro para ajudar em pequenos machucados dos meninos que viviam correndo descalço pelo quintal, caindo, se ralando na terra, se cortando sem querer em algum galho. Não tinha farmácia perto, não tinha dinheiro sobrando, e a babosa resolvia o que precisava ser resolvido, com uma eficiência que hoje a ciência já sabe explicar direitinho, mas que na época era só sabedoria de mãe, sabedoria de avó, sabedoria que vinha do olho no olho com a natureza, sem intermediário nenhum. E não parava só na saúde do corpo, não, porque a babosa carregava também um significado que ia além do físico, um significado que tocava o espírito, a fé, aquilo que a gente não consegue explicar só com ciência, mas que sente de um jeito profundo dentro do peito. Em muitas casas, principalmente em comunidades onde as tradições de matriz africana e indígena se misturaram com a fé católica trazida pelos colonizadores, formando esse Brasil de crenças tão ricas e tão diversas, a babosa ganhou um papel de planta de proteção espiritual, sendo colocada atrás da porta ou pendurada de cabeça para baixo, presa por uma fita, geralmente vermelha, como forma de afastar o que chamavam de mal-olhado, de inveja, de energias que a gente não vê, mas que sente quando entram numa casa. Tem gente que reza um ponto, uma oração, na hora de pendurar, tem gente que só planta com fé e confia que a proteção vai acontecer. Cada família, cada comunidade, com o seu jeito, mas todos compartilhando essa certeza antiga de que aquela planta forte, resistente, cheia de vida guardada dentro de si, também tinha o poder de guardar a casa e guardar quem morava nela. Além disso, tem uma crença bonita, que corre de boca em boca, de que quando a babosa cresce forte, viçosa, ela é sinal de que a casa está em harmonia. E que se ela começa a murchar sem motivo aparente, sem falta de água, sem falta de sol, pode ser um aviso de que alguma coisa não anda bem naquele ambiente, seja uma briga guardada, um rancor não resolvido, uma energia pesada que precisa ser trabalhada. Eu não vou aqui te dizer se isso é verdade cientificamente comprovada, porque isso não é papel meu. Meu papel é te contar o que a sabedoria popular carrega, o que passou de geração em geração e deixar você, com seu coração e sua própria fé, decidir o que faz sentido para a sua vida. E é engraçado como, quanto mais a gente estuda essas crenças antigas, mais a gente percebe que elas não são bobagem de gente sem instrução, como às vezes o mundo moderno gosta de rotular. Elas são, na verdade, uma forma diferente de conhecimento, um jeito de entender o mundo que valoriza a observação repetida ao longo de anos, de décadas, de séculos, um conhecimento que foi testado na prática, na vida real, dentro de casa, sem precisar de artigo publicado, sem precisar de aprovação de ninguém de fora. E talvez seja por isso que esse tipo de sabedoria vem sendo resgatada agora, porque as pessoas estão cansadas de tanta informação solta, de tanto produto industrializado prometendo milagre, e estão voltando o olhar para dentro, para o quintal, para a planta simples que sempre esteve ali, esperando ser notada de novo. Se você reparar bem, vai perceber que a babosa também carrega um simbolismo de resistência. E isso não é força de expressão, não. É observação pura da natureza. Ela sobrevive onde outras plantas murcham, ela guarda água para atravessar período de seca, ela se regenera até quando corta uma folha inteira, porque de dentro dela mesma nasce vida nova. Não é à toa que muita gente, principalmente mulher, associa essa planta à própria força feminina, essa capacidade de se recompor depois de um corte, depois de uma perda, depois de um momento difícil, e continuar florescendo, continuar dando gel, continuar servindo, continuar sendo útil e bonita ao mesmo tempo. Minha avó Conceição, quando passava por um momento pesado, dizia assim: "Olha a babosa, ela corta e não morre, ela perde folha e continua de pé,
nós é que temos que aprender com ela. E vou te contar mais uma curiosidade que pouca gente sabe. Em algumas regiões do Brasil, a babosa também era usada como um tipo de calendário natural, uma forma de acompanhar o tempo. As famílias mais antigas, que não tinham acesso a relógio ou calendário como a gente tem hoje, prestavam atenção em como as plantas do quintal se comportavam, e a babosa, sendo tão resistente e tão presente, virava um ponto de referência, um marco silencioso dos ciclos da casa, do plantio, da colheita, da própria vida que ia passando devagar, no ritmo da terra e não no ritmo acelerado que a gente vive hoje, correndo atrás de notificação de celular, esquecendo de olhar para o que está bem na nossa frente, crescendo, quieto, no vaso do quintal. Eu penso muito nisso, sabe? Em como a gente trocou esse ritmo lento, esse olhar atento para a natureza, por uma vida cheia de pressa, cheia de tela, cheia de informação que entra por um ouvido e sai pelo outro sem deixar raiz nenhuma dentro da gente. E talvez seja por isso que histórias como essa, de uma planta simples que carrega tanto significado, tanto cuidado, tanta sabedoria acumulada, toquem tão fundo em quem escuta, porque elas nos lembram de um jeito de viver mais devagar, mais atento, mais ligado ao que realmente importa. A ciência vai continuar avançando, vai continuar descobrindo novas substâncias, novos benefícios escondidos dentro dessas folhas grossas. E isso é bom, isso é bonito, porque confirma o que o povo já sabia. Mas eu acredito com toda a força do meu coração que o verdadeiro valor da babosa não está só no que ela cura no corpo, está também no que ela ensina para a alma, sobre resistência, sobre proteção, sobre a importância de cuidar do que é simples, do que está por perto, do que às vezes a gente deixa de valorizar só porque está ali, disponível, de graça, esperando a nossa atenção. Então, da próxima vez que você passar por uma casa antiga, por um quintal de vó, ou até por um vasinho esquecido na sua própria varanda, repara se tem uma babosa por perto. E se tiver, olha para ela com outros olhos, porque agora você já sabe a história que ela carrega, a fé que ela representa, o cuidado que ela oferece, de graça, a gerações, sem pedir nada em troca além de um pouco de sol e um pouco de terra. Espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração do jeito que ele tocou o meu enquanto eu contava, relembrando cada história que minha avó Conceição me deixou de herança, muito mais valiosa que qualquer coisa que se compra em loja. Se você gostou dessa conversa, se sentiu vontade de conhecer mais dessas plantas cheias de história e de sabedoria escondida, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muita gente a encontrar esse conteúdo, e se inscreve aqui no canal Vida Entre Plantas, ativando o sininho, porque toda semana eu trago uma planta nova, com uma história nova, resgatando um pedacinho dessa sabedoria popular que corre o risco de se perder se a gente não continuar contando, um para o outro, como sempre foi desde os tempos das nossas avós. Um beijo no coração e até a próxima historinha. Ah,